Olá, eu sou a Caroline Vargas e vamos hoje conversar sobre a segurança digital das crianças. Primeiramente, para a gente entender sobre a segurança, a gente precisa entender sobre os riscos que as nossas crianças estão sendo expostas, né? E se tratando de criança, a gente está trabalhando com uma pessoa que tem direito e essa pessoa ela está em desenvolvimento. Sendo assim, nós colocamos a criança numa categoria de vulnerabilidade e é por isso que a gente precisa entender os nossos cuidados enquanto igreja e enquanto família para garantir que os nossos pequenos estejam seguros. Falando sobre riscos digitais que as nossas crianças estão sendo expostas, eu convido você para refletir alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente coloca o acesso infinito que a rede de computadores, a internet, possibilita para a criança. Você acredita que uma criança ela tem capacidade de consumir tudo aquilo que está disponível para ela nas redes da computação? É muito difícil pensar nisso porque, enquanto adultos, nós somos muito convidados a entrar nesse mundo digital e perdemos horas ali. O tempo passa e passa muito rápido e nós não nos damos conta. E quando a gente para e analisa uma criança, a gente percebe que a forma como ela está seduzida por esse mundo digital é muito mais preocupante. As crianças elas têm uma infinidade de programas, uma infinidade de jogos, uma infinidade de situações que vão fazer com que elas passem o tempo, que elas tenham um certo entretenimento. E é por isso que nós precisamos olhar com cuidado os conteúdos que os nossos filhos, que os nossos alunos e que as nossas ovelhas estão consumindo. Um outro ponto importante para a gente discutir aqui é entender sobre a rapidez nas buscas e o que isso gera, né, no desenvolvimento da criança. Uma criança, ela pesquisa algo em programas de buscas e rapidamente, em menos de segundo, ela tem uma lista infinita de sites para que ela possa entrar e consumir aquele conteúdo. Mas pensa comigo, será que essa rapidez e essa facilidade de se querer algo e se ter, isso é bom para o desenvolvimento da criança? Será que isso não pode prejudicar no fato que as crianças elas se tornam adolescentes, jovens e adultos imediatistas que não sabem aguardar o tempo, que não sabem esperar? E aí gera adultos frustrados, adultos normalmente que quer fazer a sua hora na sua hora e esse imediatismo chegue logo. Então o tédio é uma ótima ferramenta na infância. As crianças elas tem essa necessidade de vivenciar esse momento, né, de tédio, porque é no momento de tédio, é no momento de não se ter o que fazer, é nesse momento de ter que esperar mais do que 3 minutos, mais do que 10 minutos, essa criança ela vai começar a produzir, vai potencializar a sua imaginação. Essa criança ela também vai desenvolver ideias criativas para que o tempo passe. Isso é muito válido quando a gente lembra da nossa infância. Uma infância que não tinha tanto acesso à internet. E era uma infância muito mais aproveitada no sentido de tempo. Mas eu não quero falar que a internet é um vilão para as nossas crianças. Existem sim ferramentas necessárias, existem sim formas conscientes da gente aproveitar o que a internet tem para oferecer. Mas uma criança sozinha não consegue fazer essas escolhas. É por isso que nós precisamos pensar num uso intencional das redes. E um outro ponto necessário para a gente se discutir aqui é estar em vários lugares. Você já teve essa falsa impressão que a internet te dá, vendendo para você que você pode ir a qualquer lugar do mundo sem sair da sua casa, sem sair do seu sofá? Muitas vezes nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo e quando a presença se faz necessária, nós temos dificuldade para viver o aqui e o agora. É isso, mais uma vez, que as nossas crianças estão sendo expostas. Elas podem estar em vários lugares conectados a várias pessoas, mas elas estão com dificuldade de ter um desenvolvimento afetivo, um desenvolvimento social significativo e fortalecer laços familiares também. Outro ponto necessário para ser falado
sobre os riscos digitais que as nossas crianças estão sendo expostas é sobre as redes sociais. Se nós falamos que a internet como um todo, como esse mar cheio de conteúdo que podemos navegar, ela é interessante se ela for usada intencionalmente, se ela for usada de propósito e com um propósito. As redes sociais a gente precisa analisar muito bem. Porque as redes sociais, elas provocam uma necessidade de aceitação, de idealização e de alienação nas pessoas. Imaginem o que ela pode fazer com uma criança ou um adolescente. Pense, crianças com redes sociais, e as redes sociais nós vemos como o TikTok, como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter e tantas outras. E essas crianças tendo a necessidade de cada vez mais ser curtidas, ter amigos ou seguidores. Isso é algo realmente muito preocupante, pois faz com que essa criança seja validada através de uma aceitação geral. E muitas vezes essa aceitação ela pode até viralizar, mas a frustração tem de vir acompanhado junto. A criança ela tem de focar sempre nos comentários negativos que ela recebe nas redes sociais. E se tratando disso, nós vemos também os comentários, como as redes sociais podem realmente ser cruel na vida dos pequenos. Nós precisamos também pensar sobre essa sociedade hiperconectada. E eu te convido a refletir para você conhecer o filósofo francês Pierre Levy, aonde ele vai trabalhar todo o conceito dessa hiperconexão, sobre essa necessidade de nós, enquanto adultos, estarmos sempre postando o que estamos fazendo, onde estamos indo ou comendo. E como a criança ela não se constitui sem o outro, como a criança ela olha para você, que é pai, que é líder, que é professor, e ela tem você como modelo de comportamento. Ela olha quando você está tirando foto dela enquanto ela está fazendo uma atividade. Ela olha as necessidades dos almoços terem que primeiro ser fotografados para depois ser experimentados. Essa criança, ela percebe muito mais aquilo que você está fazendo do que muitas vezes as regras que você impõe a ela. Então é necessário a gente pensar sobre isso, e o Levy, ele vai falar muito em sua obra sobre essa sociedade que ela tem sempre a necessidade de estar conectada, de estar mostrando. Parece que aquilo que eu não posto, eu não vivo. Eu tenho essa necessidade de mostrar a todos, a todo momento, aquilo que eu estou fazendo. E para finalizar, gente, eu gostaria de falar a última verdade, uma verdade que vai ser intencional na sua vida, que vai revolucionar o seu trabalho. O Ministério Infantil ele pode contribuir sim para conscientizar, para intervir com a família a respeito da segurança das crianças. Em Provérbio 14:16 vai falar que quem teme ao Senhor está seguro, pois ele é o refúgio para os seus filhos. Eu acredito nessa verdade e eu acredito que você também crê nisso. Nós podemos sim, através do ministério sendo uma parceria para a família. Cada vez mais a igreja está presente e a igreja vem para ser resposta para os problemas cotidianos das pessoas. Nós precisamos entender que o Ministério Infantil dentro da igreja, ela é um braço forte da família e nós precisamos ser sensíveis às necessidades das crianças e poder fazer um trabalho não só informativo e de conscientização com as crianças, mas principalmente com as pessoas que estão educando e as pessoas que estão criando esses filhos. Gostaria de finalizar com uma frase que eu acho que vai fazer um resumo total do que a gente já conversou até aqui. Regras para o uso de aparelho eletrônicos são úteis e necessárias, mas nada é tão eficaz como a participação ativa dos pais na educação e no uso da internet, como um compromisso de moldar também o caráter dos seus filhos. Bom, eu poderia passar aqui uma relação de sites, de controles parentais, de aplicativos para que os pais pudessem monitorar o que os seus filhos estão vendo, mas eu acredito que nada será tão assertivo quanto a presença intencional da igreja e da família no cotidiano de cada criança e adolescente.